Hoje, a gente desvenda a história do herpes zoster, um tema complexo, mas contado de forma bem clara. Vamos começar com um mito bem conhecido no Brasil sobre o famoso cobreiro. 50%. Essa é a estimativa de pessoas que aos 85 anos já tiveram herpes zoster. Nossa história vai passar por 4 capítulos. Vamos mergulhar nisso. Afinal, o que é o zoster? Não é uma infecção nova, mas sim um vírus antigo que acorda. 72 horas. Esse é o tempo ideal para começar o tratamento e ter os melhores resultados. Existem 2 antivirais principais. Um deles tem melhor absorção e pode aliviar a dor mais rápido. E aqui um ponto crucial: os antivirais ajudam na crise, mas não impedem a dor crônica. Mas às vezes o quadro piora, e a internação vira necessária por esses 4 motivos. Existem 2 formas atípicas que preocupam bastante porque afetam o olho e o nervo da face. O caso fica mais grave quando o vírus se espalha muito, o chamado zoster disseminado. Nesses casos graves, no hospital, o tratamento é na veia e com a dose certinha para proteger os rins. E a luta contra a dor pode ser longa, viu? Ela vai de uma fase aguda para uma condição crônica. Essa é a neuralgia pós-herpética, a complicação mais comum. Uma dor que pode durar meses ou até anos. E o tratamento da dor muda totalmente dependendo se ela é aguda ou se já virou crônica. Tratar essa dor crônica é um desafio enorme, e isso só reforça a importância da prevenção. O que nos leva ao último capítulo, o grande escudo que temos contra esse vírus. Temos 2 vacinas. A mais nova, recombinante, é bem mais eficaz e também mais segura para todos. Então, quem deve se vacinar? A recomendação é para adultos mais velhos, mesmo quem não lembra de ter tido catapora. Esses números mostram o tamanho do problema e a força da solução que a gente tem em mãos. Depois de conhecer toda essa jornada, fica a reflexão. O maior poder contra esse vírus é a prevenção. Sabe aquela história de cobreiro? Uma lenda antiga, um pouco assustadora, sobre uma erupção na pele que diziam podia até matar? Pois é, hoje a gente vai fundo nessa história para separar o que é mito do que é a mais pura realidade. A lenda é bem famosa, principalmente no Brasil. A imagem é forte, né? A ideia era que, se as feridas dessem a volta no corpo, era como se uma serpente estivesse mordendo o próprio rabo. E aí, já era. Essa crença veio muito da aparência das lesões, que costumam seguir o caminho de um nervo, sabe? Quase como se estivessem desenhando uma cobra na pele. Mas bom, isso é folclore. Qual é a ciência por trás disso? O que causa essa dor e essas feridas de um jeito tão específico que inspirou uma lenda tão poderosa? A resposta, olha, não é uma serpente, mas sim algo que, muito provavelmente, já mora dentro da gente. Então vamos lá, vamos desmascarar essa serpente. O verdadeiro culpado não tem nada de mítico. É, na verdade, um vírus que fica ali, quietinho, adormecido, um fantasma de uma doença que quase todo mundo teve na infância. O nome científico da doença é herpes zoster, e ele é causado pelo mesmíssimo vírus da catapora, o varicela zoster. É o seguinte, depois que a gente tem catapora, o corpo vence a doença, mas não elimina completamente o vírus. Ele é esperto, ele se esconde nas nossas células nervosas e fica ali, dormente, por anos, às vezes décadas. É tipo um vulcão adormecido, só esperando uma chance para acordar. Essa jornada do vírus é quase um roteiro de filme em 3 atos. Primeiro, vem a infecção inicial, a catapora, lá na infância. Depois, o segundo ato, o adormecimento. O vírus recua, se esconde nos nossos nervos e fica lá, latente. E aí, anos mais tarde, vem o terceiro ato, a reativação. Geralmente por uma queda na imunidade, o vírus acorda, viaja pelo nervo até chegar na pele e pronto, causa aquelas lesões dolorosas do zoster. E olha, não pense que isso é algo raro, não. A estatística é de cair o queixo. Metade, eu disse metade, das pessoas que chegam aos 85 anos vai ter pelo menos um episódio de herpes zoster na vida. Isso mostra o quanto é importante a gente entender e, principalmente, se prevenir. A boa notícia é que a gente não precisa mais ter medo da lenda da serpente. Hoje em dia, a ciência já tem um plano de batalha bem eficaz para contra-atacar o vírus assim que ele resolve aparecer. Vamos ver como funciona essa estratégia. Para combater o herpes zoster, o tempo é tudo. É uma verdadeira corrida contra o relógio. Existe uma janela de oportunidade de 72 horas, ou seja, 3 dias, a partir do momento em que as primeiras lesões aparecem na pele. Começar o tratamento com antiviral dentro desse período é fundamental para diminuir a dor, a gravidade do quadro e o risco de complicações mais sérias.
E o tratamento evoluiu muito, o que facilitou demais a vida de quem passa por isso. O remédio mais antigo, o aciclovir, exigia que a pessoa tomasse um comprimido 5 vezes por dia. Imagina a dificuldade de seguir isso à risca. Já os medicamentos mais novos, como o valaciclovir, simplificam tudo para 3 doses por dia. Parece pouco, mas essa simplicidade faz uma diferença enorme na adesão ao tratamento e, consequentemente, no controle da doença. Mas nem todo caso é simples e pode ser tratado em casa. Às vezes, a situação complica um pouco. Então, em que momento os médicos olham para o quadro e falam: ok, esse paciente precisa ser internado? A internação acontece em situações de maior risco. Por exemplo, em pacientes que já têm um sistema imunológico muito fraco ou quando o vírus começa a se espalhar para órgãos internos, como pulmão ou fígado. Um caso que exige atenção máxima é quando o zoster atinge a região do olho, por causa do risco real de perda de visão. E claro, em casos de dor extrema, aquela dor que simplesmente não melhora com os remédios em casa. Agora, a gente precisa falar sobre a parte mais temida do herpes zoster, a dor. É como um eco doloroso que pode ser muito forte no início e que para algumas pessoas, infelizmente, se transforma numa companhia crônica e muito, muito debilitante. A complicação mais temida de todas tem nome: neuralgia pós-herpética. Pensa só. As feridas na pele saram, a erupção some, mas a dor no nervo, aquela queimação, aquela sensibilidade continua. E continua por meses, às vezes até anos. Isso acontece com cerca de 10 a 15% dos pacientes e pode ser tão incapacitante que uma coisa simples como o toque da roupa na pele se torna insuportável. E o tratamento para a dor é diferente dependendo da fase. Na fase aguda, enquanto as lesões estão lá, a gente usa analgésicos e anti-inflamatórios comuns. Mas quando a dor vira crônica, quando vira neuralgia, o buraco é mais embaixo. Aí a gente precisa de remédios específicos que agem diretamente nos nervos danificados para tentar acalmar essa dor, como a gabapentina ou a amitriptilina. Mas, espera aí, e se fosse possível evitar toda essa jornada de dor desde o começo? A melhor estratégia de batalha nem sempre é o tratamento, e sim a prevenção. E hoje, a gente tem um verdadeiro escudo para impedir que o vírus sequer acorde. A revolução aqui é impressionante. A vacina mais antiga, feita com o vírus vivo enfraquecido, já ajudava, reduzindo o risco pela metade, mais ou menos 51%. Mas a vacina nova, a recombinante, essa sim mudou o jogo. Ela usa só um pedacinho do vírus para treinar o nosso sistema imune de um jeito super focado. O resultado, uma eficácia de mais de 97% na prevenção da doença em adultos mais velhos. É um salto gigantesco. Então, para quem é esse escudo? A recomendação oficial é para todos os adultos a partir dos 50 anos. E aqui tem um ponto muito importante. Mesmo quem já teve catapora ou até mesmo um episódio de zoster no passado, pode e deve se vacinar. Isso porque a imunidade que a gente adquire naturalmente pode não ser forte o suficiente para impedir que o vírus reative de novo no futuro. A história do cobreiro é incrível, né? Ela mostra como a gente pegou um mito, uma lenda cheia de medo e transformou numa condição que hoje a gente consegue prevenir. Aquela serpente que representava uma sentença, hoje pode ser contida por um escudo da ciência. Isso só prova que o conhecimento é a nossa ferramenta mais poderosa. E aí fica a pergunta: que outras lendas sobre a nossa saúde a gente está pronto para desvendar e reescrever com a ajuda da ciência?